Oi, pessoal, tudo bom? Começando mais uma live, gente, sobre mitologia. Oi, Carmen! Oi, Café e Livre! Oi, Mônica, tudo bom? Deixa eu acertar aqui a altura desse negócio, a luz. Tudo bom? Mais uma live. Live? Oi, Silvia. Oi, Rodrigo. Oi, professora Daniela. Vamos lá. Gente, professora Daniela é fenomenal. Oi, baixinho, tudo bom? Pera aí, professora Daniela, deixa eu me acertar, me organizar que hoje... Oi, Álvaro! Hoje foi um dia de louco, gente. Deixa eu até respirar. Então, mais uma live sobre mitologia, finalmente, né? Depois de... Meu Deus do céu, desde 2020, dezembro, que eu acho que eu comecei... Não, eu comecei antes. 3 anos de trabalho no Instagram... Finalmente, oi Cristiano, finalmente eu chego no meu tema favorito, que é mitologia, né? Fiz faculdade de História na USP, queria ser arqueóloga, pois é, vocês sabiam? Oi Lucimar, finalmente Lucimar, nossa senhora! Então, para quem não sabe, meu desejo, na realidade era da minha mãe, né? Era ser arqueóloga, então já que ela não foi arqueóloga, desejo dela, oi Larissa, era que eu fosse arqueóloga. E então logo na véspera, assim, eu me formei e antes de me inscrever para o vestibular, a gente fez uma viagem para Grécia, gente, e eu visitei o palácio do rei Minos, de verdade. E era tudo sonho da minha mãe, mas eu deslumbrei, visitei o Partenon, visitei o oráculo de Delfos, visitei um monte desses lugares que eu tinha lido a respeito no Minotauro, no 12 Trabalhos de Hércules. Pois é, fiquei assim desbundada, apaixonada por tudo aquilo. E meu pai, para quem conhece meu pai pessoalmente, meu pai dizia assim, você já viu um templo, já viu todos. Viu uma coluna tombada, você viu todos. Santa ignorância, né? Mamãe e eu assim, né? No maior entusiasmo por cada pedrinha, por cada templo, meu Deus do céu. Foi uma viagem fantástica, honestamente. Então, finalmente cheguei nas lives com... Boa noite, Silvia! Nas lives sobre mitologia. E fiz a live com a professora Daniela, que eu descobri no Instagram, Daniela Amaral, do Café Mitológico. Para quem não segue, dá uma olhada no Instagram dela, que é fantástico. E ela é especializada em mitologia comparada. Então, eu falei, oba, essa é a mulher, porque eu vi várias lives, acho que lives ou podcasts, ela explica melhor. Sobre Monteiro Lobato, mitologia, Tia Anastácia, heroína, comparando Tia Anastácia com Teseu. Eu falei, gente, eu preciso falar com essa mulher, né? E chegamos lá. Então fizemos sobre os 12 trabalhos de Hércules e hoje vamos falar sobre o Minotauro. Deixa eu chamar Chamei a professora Daniela. Tô aceitando você, professora Daniela. Então, eu vou pegar a professora Daniela de outro jeito, né? Oba! Sou eu. Oiê! Oiê! Tudo bom? Cleo, tudo Que bem? bom! Quase melhorou a luz. Melhorou? Pouquinho, Ver se eu boto mais luz aqui. né? Ah, melhorou. E você tá embaixo do router, roteador. Eu tô embaixo dele. Tá aqui. Tá me olhando. Oiê! Hoje eu posso te ver. Que bom! Boa noite, Cleo. Boa noite a todos.
Boa noite, que bom. Então, você escutou aí eu contando a minha. Eu tinha Sim, esquecido que foi na véspera do vestibular que eu fiz essa viagem. Eu tinha 18 anos. que maravilha. Foi. Eu eu sempre sonhei em ir. Quando eu fui, eu achava que eu estava dentro de um sonho. Assim, eu não conseguia acreditar que eu realmente estava ali. Você também Eu tive que foi bater. para a Grécia e Sim, sim, viu? sim. Eu não fui em Creta, eu fui em Creta na minha imaginação. Mas fui em Atenas, fui em algumas ilhas também. No Partenon eu fiz questão de bater minha mão várias vezes num pedaço quebrado de coluna, assim, para me dizer que eu estava É ali. incrível, é incrível. Eu machuquei a mão. Mas para quem viveu essa vida de imaginação, que tem uma imaginação fértil, que viveu esses momentos dentro dos livros de Monteiro Lobato, você tá lá no lugar que estava no livro. Sim, É incrível. sim. Tem uma pessoa aqui perguntando o nome do seu. É Instagram ou é podcast ou é Ah, YouTube? tá. Ah, tá. Eu tenho dois Instagrams. O Instagram meu, professora Daniela Amaral, Daniela com dois L's, porque minha mãe queria. E tem o Instagram do Café Mitológico. Que é o que eu conheço. E no Café Mitológico Sim. você faz lives ou podcasts ou YouTubes ou o quê? Eu, eu faço lives gratuitas. O grupo começou na pandemia. É um grupo de estudos sobre mitologia, várias mitologias. E a gente faz. Hoje as lives são mensais e a gente promove cursos também. As Legal, lives são gratuitas. legal. E você vai ter outra live quinta-feira, não vai? Dessa depois da manhã. Na verdade, essa live foi reagendada, ainda vai rolar. Foi reagendada essa semana. Mas nesse mês de junho nós faremos mais uma live. A nossa última live foi sobre Jocasta, já que estávamos no mês das mães. E Jocasta é a mãe que é De super Édipo. possessiva do filho, não é? É a mãe e esposa de Édipo. E tá, é a mãe e esposa. Então, a mãe super possessiva do complexo de Édipo. Tá bom, tá bom. Vamos voltar rapidamente pro Minotauro. Vamos voltar. Sem sair da Sem Grécia. sair da Grécia. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, nosso título da live é Tia Anastácia e o Minotauro. Então, olha só a importância do título da live. Porque, na realidade, a importância fundamental dessa live toda é a tia Anastácia, Sim. né? Então, eu queria pedir para você contar pra gente, ô Daniela, qual o mito original do Minotauro? Vamos começar pelo começo. Sim, é importante isso, porque já que o Minotauro de Lobato é uma grande paródia, né, uma grande adaptação do mito do Minotauro, a gente tem que entender como é que começa essa história e o que a gente chama de texto de partida, né? Qual é o texto de partida dessa história? Então, existem muitas versões sobre o mito do Minotauro, mas a versão mais tradicional nos conta que o rei Minos, que era justamente o rei de Creta, né, o rei mítico de Creta, o pai de Ariadne, casado com a rainha Pasífae, antes dele se tornar o rei Minos, ele estava disputando o trono de Creta com os irmãos e ele fez um acordo com o deus Poseidon, pedindo ao deus que mostrasse para todo mundo que ele tinha o direito ao trono da ilha de Creta. E aí Poseidon disse, beleza, vamos fazer aqui um acordo, eu vou mandar um presente para você, vai ser um touro fenomenal, que vai sair das águas, e você vai sacrificar esse touro para a minha glória. E aí, beleza, o touro surgiu das águas, belíssimo. E as pessoas ficaram impressionadas com aquilo, viram que realmente Minos tinha uma ligação forte com os deuses, e aí decidiram que Minos realmente deveria ser o rei de Creta. Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando do Minotauro da Globo, que deixou traumatizados. Eu também fiquei traumatizada com aquele Minotauro, depois fiz as pazes, e ele virou meu grande amigo. Mas a gente vai chegar lá. E aí, então, o touro saiu do mar, e Minos ficou tão impressionado com a beleza do touro que ele decidiu não matar o touro conforme ele havia acertado com Poseidon.
que é o deus dos mares e terremotos. Não faz. E aí ele achou... O Deus pede é ruim, mas tudo bem, não fez. É muito ruim. Aí ele achou que podia enganar o Deus. E aí pegou um bichinho, um touro, mais ou menos parecido com aquele. Não era, nem chegava perto da beleza daquele touro sagrado. E colocou aquele touro qualquer genérico para o sacrifício. Poseidon percebeu o engano, ficou ultrajado com aquilo e disse: vou me vingar. As vinganças dos deuses nunca são muito diretas. Então ele decidiu se vingar indiretamente de Minos, mas de uma maneira terrível. Ele inspirou, e aí, claro, tirei as crianças da sala, ele inspirou na rainha Pasífae, que era esposa de Minos, uma paixão louca por aquele touro sagrado. Pasífae ficou completamente obcecada, né, sexualmente obcecada por aquele touro. Por favor, tire as crianças da sala. Que a gente falou e, assim, eu tô... nisso, né? Eu já tinha esquecido dessa parte. E assim, Pasífae foi para conseguir satisfazer seu desejo, já que ela não conseguia seduzir o touro, porque o touro não se interessava por uma mulher, não estava nem aí para ela. Ela ordenou a um arquiteto muito famoso e habilidoso, um inventor e arquiteto chamado Dédalo, que construísse uma vaca de madeira perfeita, na qual ela poderia entrar para seduzir o touro. No mito, esse tipo de coisa funciona, né? E aí funcionou muito bem, tão bem que Pasífae engravidou do touro e concebeu um bebê que era humano até o pescoço e tinha uma cabecinha de bezerro, né? Na época não era um touro, ele cresceu e virou um homem com cabeça de touro. Justamente o nome dele se chama Minotauro, que é o touro de Minos. Uau! Sendo que o primeiro nome do Minotauro era Asterion, que aí tem uma ligação com a origem sagrada do Minotauro, que em textos mais antigos teria sido uma divindade. Mas vamos voltar para a versão mais tradicional. Então esse Asterion passa a se chamar o Minotauro, e logo depois Minos requisita os serviços de Dédalo para que Dédalo construa uma prisão para aquele monstro. Essa prisão seria chamada de labirinto, da qual ninguém poderia sair. Quem entrasse jamais poderia sair desse lugar. Daniela, pausa, porque é assim, não sei se para vocês também aí, galera, mas a hora que a Daniela mencionou Dédalo, começa a estourar uns neurônios, começam a dizer, opa, né? Pois é, o babado de fazer esse bebê para fora. Que foi botar esse bebê para fora. Mas o Dédalo foi que construiu o Minotauro. O que mais que Dédalo O labirinto. fez? Dédalo era um grande inventor. E ele havia criado coisas impressionantes quando ele ainda vivia em Atenas. Só que ele acabou, por inveja, matando o próprio sobrinho, que também se tornou um grande inventor. E aí ele foi exilado em Creta. E aí foi assim que ele se tornou servo do rei Minos. Portanto, e da família inteira, né, na verdade. E aí ele cria a vaca de Pasífae, e depois, que é muito representada pela arte. E depois ele cria o labirinto. E depois, quando a gente já chega no finalzinho da história, ele fabrica aquelas famosas asas de conceira de abelha e penas com a qual ele e Ícaro tentam fugir da ilha de Creta. Sabia que eram as asas, mas eu não lembrava direitinho. Sim. Mas porque, assim, agora eu comecei a ficar na dúvida o que eu sei de mitologia que é original ou que é de Monteiro Lobato, entendeu? Eu comecei a ficar meio nervosa com o meu conhecimento que eu achava que eu conhecia. Mas, gente, só para eu explicar para o pessoal que está aí, pois é, esse é o mito original. Mito, gente, sim, porque vai aparecer daqui a pouco na nossa conversa a diferença entre a Grécia histórica e a Grécia mitológica. Então é bom a gente repassar o que é Grécia mitológica, que mito é... uma narrativa. É uma narrativa tradicional. Pois é. Que pode ser sagrada, que pode ser didática. Tá, para mim era sagrada, sempre, minha vida inteira. Então,
Então eu achava que era uma narrativa sagrada, sabe? Do sagrado, a respeito do Sim, sagrado. Então, gente, não se esqueçam que existe essa dicotomia, essa diferença, né? E tudo isso que agora que a gente falou foi da mitologia dos sim, gregos antigos, sim. da Grécia Da Antiga. realidade mítica, que é uma realidade ficcional, é uma realidade que pertence à imaginação, mas não deixa de ser menos vasta e interessante do que a nossa realidade, né? Que estamos aqui nas coisas tangíveis da realidade histórica. Ela, enfim, eu Pois é. considero que essas duas realidades são muito Então, interessantes. gente, eu não sei se para vocês é igual, mas para mim, o que eu li em Monteiro Lobato, apesar de ser ficção da Turma do Sítio Ir, eu achava que era a realidade dos gregos. 100%. A gente teve uma conversa particular Sim. antes, né? Claro, para organizar a live, a Daniela e eu, e a minha cabeça explodiu e continuo tendo dificuldade no assunto. Porque assim, mas, É porque a criança aceita isso tranquilamente. né? Igual no Reino das Tudo Águas é Claras. realidade. Mas, É. mas... Então, eu continuo com dificuldade de separar a realidade mítica. Mas vamos lá. Então, gente, outra coisa que Daniela me ensinou é um negócio super interessante, que é que Lobato escrevia como Sherazade, gente. E é super verdade isso. É. Ele escrevia, cada capítulo acaba num gancho, igual a novela de hoje em dia. A novela acaba, né, num E gancho. funciona. E funciona muito E bem. funciona para você ler o próximo ou assistir o próximo capítulo, ou ler o próximo livro, né? Foi assim em Reinações de Narizinho, que ele escreveu 11 livros ao longo de 11 anos. E daí juntou tudo. Então, sempre acaba o capítulo, ou né, eu estou fazendo atualização, cada fascículo dos que eu estou fazendo, que é um livrinho, acaba no bendito gancho. O último Sim. acaba, olha só a cena. Eu não acreditei que, olha só o que acontece no último parágrafo. O bendito príncipe escamado morre afogado, gente. Isso é gancho, né? Típico É. gancho de Monteiro Lobato, porque agora vai continuar no próximo livro, para prender o público, para prender o leitor. Então, Sim. Daniela, conta pra gente como foi isso no caso do livro O Minotauro. Sim. O Minotauro, abrindo um parêntese, é o meu livro preferido da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Lobato, junto com História do Mundo para as Crianças, que no caso da minha coleção é o volume 4. Eu me apaixonei assim perdidamente e eternamente por mitologia e história por causa de Lobato. Então, falar do livro Minotauro também é falar da minha carreira acadêmica, porque meu mestrado e meu doutorado foram voltados para a figura do Minotauro, e meu mestrado foi todo voltado para as ressignificações dessa figura, tanto em Lobato quanto pela série da Globo de 1978, que o pessoal até mencionou aqui, né, que assistiram o episódio Minotauro da Globo, e todo mundo morria de medo daquele Minotauro, eu também. Então aquilo ficou gravado na nossa memória, assim, como um terror da nossa infância. Então, voltando para o que a gente estava falando, dos ganchos, o livro Minotauro, que na minha coleção é da editora Brasiliense, herdada da minha mãe, né, dos anos 60, ele é o 13º volume, e ele é precedido por um outro livro chamado O Pica-Pau Amarelo. O Pica-Pau Amarelo, ele termina com um gancho para o Minotauro. E o que é que acontece no Pica-Pau Amarelo? No Pica-Pau Amarelo, vou dar um resumão assim. Todos os personagens dos mitos e das fábulas se mudam para as terras de Dona Benta, que havia enriquecido porque encontrou petróleo. Finalmente, o Lobato encontrou petróleo. E aí encontrou petróleo, enriqueceu e chamou todo mundo para morar nas terras do sítio. E descobriu E lá, petróleo no livro outro, no Poço do Visconde. sim, do Poço do Visconde. Exatamente, que aí os ganchos vão se sucedendo, né? E aí, no meio desse monte de personagens
das fábulas, dos mitos, que foram morar perto de Dona Benta, estava a Branca de Neve, que tinha ficado viúva, e o pessoal arranjou um casamento da Branca de Neve viúva com o príncipe Codadad das Mil e Uma Noites. E aí ia se realizar essa grande festa de casamento. O banquete seria comandado por tia Anastácia, com dezenas de cozinheiros, numa cozinha espetacular. Ela era chefe de cozinha desse banquete. Só que aí, na hora da festa acontecer, os monstros das fábulas e dos mitos não tinham sido convidados, ficaram muito aborrecidos e resolveram invadir a festa. E aí, no meio dessa confusão toda, que foi um Deus nos acuda, tia Anastácia desapareceu. E aí o Pica-Pau Amarelo termina com o desaparecimento de tia Anastácia, aquela choradeira. Cadê Anastácia? Cadê Anastácia? Todo mundo inconsolável, precisamos encontrar Anastácia. E aí é justamente aí que o Minotauro começa. Com o pessoal do sítio querendo resgatar a tia Anastácia, Deus sabe de onde. Ah, Deus sabe de onde. Então Ninguém sabia. O Pica-Pau Amarelo acaba com sumiço e o gancho é... Cadê? Sumiu. Onde está a tia Anastácia? Tá. Como uma série que a gente assiste hoje, né? Que a gente fica naquele suspense. Então, pois é. Tô olhando aqui meu roteiro. Sim. Pois é. Então, daí, os personagens do sítio decidem salvar a tia Anastácia. Assim que começa o Minotauro, tá? Começa meio com confusão, tipo, cadê Anastácia? Ou eles já sabem que ela sumiu? Eles procuram por ela, não encontram, chegam à conclusão de que ela deve ter sido raptada. Tá. E aí ficam especulando para onde é que ela foi, quem foi que raptou. Tá. E Pedrinho toma a decisão, Pedrinho acha que ela foi raptada por algum monstro da mitologia grega, e ele acha por bem que eles viajem para a Grécia histórica, do tempo de Péricles, do século V a.C., ou seja, um tempo que realmente existiu, personagens que realmente existiram, e aí eles vão para essa Grécia, para a partir dali mergulhar para uma outra Grécia, que é a Grécia da ficção, a Grécia mítica. Mas vou deixar você falar para prosseguir. Olha o que a Paula estava dizendo aí. Boa noite! A Emília fala, estou sentindo um cheiro meio de touro, meio de gente. A Emília da Globo fala isso também, e ela sente o cheiro do Minotauro, e no Minotauro de Lobato, ela fala assim, tô sentindo uma catinga de boi. Tô sentindo uma catinga de touro. Ah, meu Deus do céu. Então aí eles decidem procurar a tia Anastácia e vão para a Grécia histórica, tempo de Péricles, 500 antes de Cristo. Dá para você dar uma descriçãozinha de quais eram os filósofos, o que mais estava acontecendo na Grécia nessa época? Então, lá a Dona Benta vai encontrar não apenas Péricles, que é um estadista, né, que ela admira muito, século V antes de Cristo, ela vai se encontrar com Sócrates, ela vai se encontrar com o teatro de Sófocles, ela vai assistir uma tragédia, se eu não me engano é Alceste que ela assiste, ela tem felicidade de assistir, ela vai se encontrar com Fídias, que é o grande artista, né, que está esculpindo a estátua de Atena do Partenon, porque o Partenon está sendo construído. Então, Lobato vai apresentando essas figuras históricas, ao mesmo tempo em que ele fala da arte grega, da filosofia, dos acontecimentos históricos, e aí depois, quando Dona Benta decide ficar naquela Atenas com Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde decidem cheirar o pó de pirlim-pim-pim, complicado isso com a Globo dos anos 70, né? Em Lobato funcionava, e aí o pessoal cheira o pó de pirlim-pim-pim e vai para a Grécia mítica. Foi que a Globo fez com esse pó de pirlim-pim-pim, que obviamente a censura não ia permitir um negócio desse. A Globo criou uma palavra, simplesmente pirlim-pim-pim. Então, quando as pessoas queriam viajar, sumir, os personagens eles falavam pirlim-pim-pim. E aí saiu. Mas quando eu era criança, eu queria o pó de pirlim-pim-pim, obviamente, porque era o que Lobato mostrava pra gente, que era uma maravilha, que deixava uns unidos na cabeça, e eu queria sentir aqueles unidos na cabeça. Quer dizer, nada politicamente correto. Tinha aquele negócio brilhante, brilhava.
Meu de efeitos visuais. Sim, sim, sim. Efeitos visuais, meu pó de pilim-pim-pim. Então, tá. A gente já explicou pra E aí eles galera vão para a Grécia Mítica. Então, eles vão pra Grécia Mítica, que eu te juro, era tão real na minha cabeça. Meu Na minha Deus do também. céu, meu Deus do céu. Quando eles entraram no Olimpo para comer a comida dos deuses, eu fui junto e eu passei o resto da minha vida ali, Também. experimentando aquela comida junto com Emília. Então, peraí. Então, Dona Benta e Narizinho ficam na Grécia do Péricles, vendo os teatros, música, né? E Lobato ensinando tudo que estava acontecendo em 500 anos AD, né? Antes de Cristo. Ano Domini, não, AC. AC. Antes de Cristo. AC. Exatamente. Enquanto isso, os mais aventureiros, né? O Visconde, com a sua sabedoria, Emília e Pedrinho, bora para a Grécia Mítica salvar a tia Anastácia. Joia. E aí? Daí Lobato faz a Paula tá aqui falando, Narizinho conheceu Alcebiades, o mais novo general da Grécia. Isso aí foi realmente ela conheceu e ele se apaixonou por ela. Foi na série da Globo, no episódio Minotauro de 78. E eu achava tão lindo aqueles dois. Oh, eu sou muito fã daquele livro não tem episódio. Alcebiades. Não tem. Mas tem na série da Globo. No sítio. E aí a gente fica entre uma coisa e outra, né? Porque a maioria de nós, inclusive eu, primeiro conheceu o sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, para depois conhecer o sítio literário, né? É tão o sítio interessante que a gente fica na dúvida qual era a realidade. A realidade. Onde é que estava? Da televisão ou do livro. E nenhum dos dois é a realidade. Para criança muito né? Interessante. Pois então, daí Lobato faz, a hora que o Pedrinho, Emília e Visconde chegam na Grécia Mítica, Lobato faz igual ele fez no livro Saci, gente. Que é, de novo, esse passeio enciclopédico pela mitologia grega e no Saci ele faz pela mitologia brasílica, né? Brasileira. Sim. E é muito legal, porque para quem leu e para quem viu, a gente vivenciou a mitologia grega de uma maneira, com uma paixão, eu acho, e incrível, né? Daniela, então eles chegam primeiro no Monte Olimpo? Não, eles chegam na Tessália, que é a região onde fica o Monte Olimpo, e ali eles vão se encontrar com os primeiros personagens, né, dentro do mito. É um pastor que serve de guia para eles. Pedrinho vai se encontrar várias vezes com uma das musas nos seus sonhos. A musa vai contar para ele muitas coisas sobre a tradição grega, ou seja, é Lobato falando ali, né, pela boca da musa, falando sobre os deuses, falando sobre os heróis, falando sobre Homero, tudo mais. E aí depois eles vão ver muitas coisas. Eles vão encontrar com os centauros, eles vão encontrar com as ninfas, os sátiros. Emília vai responder de uma maneira muito irreverente para a esfinge, porque eles vão se bater com a esfinge no caminho do oráculo de Delfos. A esfinge vai ficar pirada, porque todos os enigmas que ela propõe são respondidos, e ela nunca viu aquilo acontecer. Inclusive, Lobato ele muda um pouco os enigmas. Os primeiros enigmas que a esfinge apresenta são coisas do tipo: qual é o bicho que anda com os pés na cabeça? E Emília, o piolho! E aí ela começa a se chatear. Todos os enigmas são respondidos, então ela não pode devorar ninguém. Ela permite que eles passem. Peraí, Daniela, toma um gole d'água aí. Então, deixa eu contar para vocês que era um negócio que minha avó fazia comigo. Minha avó, Marta Monteiro Lobato, filha de Lobato, fazia comigo que eu odiava. Era esses enigmas. Eu acho que era coisa de família. Tinha um especial que eu me lembro, o que cai de pé e corre deitado. Sim. Alguém responde aí, pelo amor de Deus, não. Respondam aí o que é que cai em pé e corre deitado. Quero ver quem sabe, né? Quero ver quem sabe o enigma dos avós
antepassados da gente gostavam. E tinha eu sei várias, exatamente, é a chuva. E qual era o enigma? Que a resposta era o ovo. Eu sei a resposta, mas não sei a pergunta. Mas eu juro que a resposta era ovo, que era... Meu Deus do céu. Eu era ruim de enigma. Minha avó escreveu um livro de palavras cruzadas. Então, ela tinha centenas desses negócios. Minhocas de paraquedas, Lucas. Pois é. Minha avó tinha centenas de enigmas que ela ficava me atormentando. Era o passatempo predileto dela. Mas é isso mesmo, é a chuva. E tinha um que a resposta era ovo, que eu não me lembro. Ah, o que que é? Ah, eu acho que esse foi o que deixou Pedrinho e, o que que é que enche a casa, mas não enche a mão? Alguém sabe? Esse a esfinge não perguntou, Não, não sei. mas eu acho que foi o da esfinge. O que que anda de 4 de manhã, de 2 ao meio-dia e deitado de noite? É esse, Daniela? E de 3. E de 3 de 3 de noite. noite. Esse foi o final, né? O último enigma da esfinge. Sim. Não acredito que eu lembro dessas coisas. Não, Sim. não é esse não. Não é nesse não. Quem nasce primeiro ovo a galinha, não é não. Mas o que que é que botão? Não. Então, gente, olha o enigma que o Pedrinho acertou, a Emília. Quem que acertou? Na verdade, esse enigma foi dirigido a um velho que estava junto com eles, né, que eles encontraram na estrada, só que o velho ficou tão apavorado com a esfinge que ele não conseguia falar. Ele só ficou assim com a boca aberta. Aí a Emília mandou o Visconde fingir que estava falando com a voz do velho, e o Visconde respondeu que quem de manhã Peraí, anda de 4. Dá um minutinho para o povo responder. Então, pessoal, quem é que de manhã anda de 4, na hora do almoço anda de 2 e de noite anda de 3? A gente vai falar outras coisas e daí eu espero que vocês respondam aí. Porque foi o enigma. Tchan, 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 tchan. É o enigma da esfinge. Pois é. E também outra coisa para vocês saberem da minha vida é que daí a gente fez também uma viagem para o Egito. E eu vi as pirâmides e vi a esfinge. Não, a esfinge não está lá no Egito? Sim, sim, também. Pois é, eu vi a bendita esfinge. Mas todos esses personagens do Monte Olimpo, os centauros, as ninfas, o homem, o ser humano, aí Gabriel, aí Gabi. Exatamente. O homem. De manhã, quando ele é um bebê, ele anda de 4. Pois é, depois ele anda de pé e depois de bengala. Pois é, Paula, não é a coisa mais irritante esses enigmas? Você tem que entrar na metáfora. Tudo né? que eu tava falando dos centauros, das ninfas, nessa época, eu acho que eu li o Minotauro, saiu o filme Fantasia de Walt Disney. Saiu no Brasil, que eu vi no Cine Astor, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Para quem é de São Paulo, vocês sabem que o Conjunto Nacional existe. Tinha uma livraria que acabou, a Saraiva, que acabou de fechar. É um espaço enorme. Não, Lobato, não foi à Grécia. Meu Deus, só nos livros. Na imaginação. Na imaginação. E nos levou. E nos levou. Então, tem tinha um cinema chamado Astor, que era um cinema de antigamente, que era um espaço gigantesco. E com uns 9, 10 anos foi lançado Fantasia, que foi um filme que eu acho que foi um fracasso do Disney, que era som e música, não tinha enredo. E tinha os centauros, e tinha as ninfas. E eu li o livro, vi o filme, achei que tudo era a mesma coisa. Fiquei deslumbrada, meu Deus do céu. E para você que... quem perguntou? Gabriel, você que perguntou, Gabriel, sobre Lobato ter ido à Grécia, eu fiz um post sobre o SEDAI
E lá no post, dentro do SEDAI, tem o livro sobre a Grécia Antiga, que Monteiro Lobato leu. São 3 livros gigantescos, gigantescos, Daniela, sobre a Grécia Antiga. É assim, meu Deus, é daí que o homem, o que Lobato leu, que se inspirou, que aprendeu. Está lá no SEDAI. SEDAI é o Centro de Pesquisa Alexandre Eulalio, dentro da Unicamp, que a minha família doou toneladas de material de Monteiro Lobato. Então, tá lá para pesquisar. Que maravilha. Então, vamos voltar para o nosso Minotauro. Então, eles viram tudo isso. Vamos falar das comidas? Então, isso também marcou muito a minha infância. E até hoje eu me lembro, todos os anos, né, agora estamos chegando no São João, eu me lembro dessa descoberta da Emília no Olimpo. Porque eles queriam saber como é que era a comida dos deuses. E Homero, o grande poeta Homero, nos informa que os deuses bebiam uma bebida incrível, especial, que era deles, que era o néctar, e comiam uma comida fabulosa chamada ambrosia. Né? Aqui no Nordeste, ambrosia é doce de leite de bolinha, né? Doce de leite cozido, muito açúcar. E aí, quando eu vi ambrosia, eu já pensei logo em doce de leite. Só que aí, quando o Visconde rouba o néctar e a ambrosia e leva para a Emília provar, e o Pedrinho também prova, o néctar, ele parece um mel muito especial. Inclusive, quando eu comprei mel na Grécia, eu dizia para mim que aquilo era ambrosia, porque eu comia me sentindo Afrodite, comendo ambrosia, ou comendo néctar, né? Desculpe. Néctar é a bebida. E aí, a ambrosia, Emília prova, e ela diz, isso é curau, só que é o melhor curau que existe, é mais gostoso que o curau que a tia Anastácia faz. Só que eu sou nordestina e a gente não usa essa palavra aqui no Nordeste, curau. E aí, quando ele descreve, eu entendi que aquilo era canjica nordestina. E canjica nordestina é canjica, aquele grãozinho branco? Não, aqui é mucunzá. O que é canjica no Sudeste é mucunzá no Nordeste. Aqui, canjica é o curau do Sudeste. Tá. E aí eu descobri que o alimento dos deuses era a minha canjica, que todo São João minha mãe fazia. Então eu passei o resto da minha vida me divertindo, assim, a comida que eu mais gosto é canjica no São João, me divertindo no São João porque eu me sentia uma divindade comendo canjica. E isso foi graças a Emília Pedrinho Visconde que assaltaram a geladeira do Monte Olimpo. Então, eu perguntei para o pessoal aí o que vocês achavam que era ambrosia quando vocês leram ou viram na televisão. Eu achava que era um doce português, tinha que ser doce português, feito à base de ovos, açúcar e coco, que eu não sei nem se existe mesmo, mas era o que eu achava que era a ambrosia dos deuses. Minha mãe deve ter dito para mim isso, né? Ou feito, dito e feito. O néctar era igual das flores. Era igual, sabe, néctar que beija a flor e que, né, era das flores. Deus podia tomar néctar das flores facilmente, mas a ambrosia era esse doce espetacular que aqui no Nordeste é doce de leite, mas que não é aquele doce de leite cremoso, que ele é com as bolinhas. Algumas pessoas botam ovo, ele leva basicamente açúcar, leite, algumas pessoas botam gema de ovo, você pode botar baunilha, canela, e é uma delícia. Mas Lobato nos livros fala que é curau mesmo? Ele fala, aqui no Minotauro, ele fala quando eles entram no Olimpo, o Visconde rouba um pedaço da ambrosia e eles experimentam e Emília diz, é curau. É o curau mais gostoso que o curau da tia Anastácia. Mas olha, eu duvido que seja mais gostoso que o curau da tia Anastácia. Eu acho que o dela é mais gostoso. que delícia, gente. Bom, e aí? E como é que eles descobrem onde está a tia Anastácia?
Então, eles vão para o oráculo de Delfos, porque é o lugar onde a verdade é revelada, né, através dos enigmas do deus Apolo, e através da sacerdotisa, que serve ao deus Apolo, que se chama Pitonisa, ou Pitia, e aí ela diz um enigma. Na hora ninguém entende, obviamente, né? Ela fala, o trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. E aí o pessoal não entende o que a Pitia falou. Aí Emília diz, eu sei onde a tia Anastácia está. O trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. O trigo é o ingrediente principal dos bolinhos da tia Anastácia. Então, obviamente, esse monstro foi vencido por uma cozinheira que sabia lidar muito bem com o trigo. E o único monstro de guampas, ou seja, de chifres, que invadiu o sítio do Pica-Pau Amarelo no casamento da Branca de Neve com o príncipe Codadad foi o Minotauro. E aí eles conectaram uma coisa com a outra e foram para Creta para resgatar a tia Anastácia. Olha só, todo mundo daí sabe dos famosos bolinhos de Dos chuva bolinhos. de tia Anastácia. Tia Anastácia. Mas eu não sei se vocês sabem, o pessoal daí que tá aí, que eu não me lembrava que quando eles entram, né? Daí tem todo como é que eles entram e saem, né? A salvo do Minotauro, do labirinto. Isso. Então, para começar, quando eles chegam em Creta, do momento em que eles chegam ao momento que eles saem, eles não encontram nenhum personagem do mito, exceto o Minotauro. Lobato tira todo mundo dali. Tira Rei Minos, tira Ariadne, tira Teseu, que é o herói que derrota o Minotauro. Todos esses personagens estão na série da Globo, de 1978, o pessoal que está falando, que Ariadne, não sei quem, eu acho que a Ariadne da Globo era aquela atriz, Lúcia Alves, e o Teseu era o Gracindo Júnior, que ainda tinha cabelo. E aí era o galã da série. O pessoal está lembrando muito. Só que nenhum desses personagens está no Minotauro de Lobato. O único personagem do mito é o Minotauro. Como é que eles entram no labirinto e como é que eles saem em segurança? Todo mundo já ouviu falar, deve ter escutado em algum momento, uma coisa chamada o novelo de Ariadne, né? O fio de Ariadne, que permite que Teseu entre no labirinto desenrolando aquele novelo, como João e Maria fizeram, e consiga marcar o caminho para poder sair depois que ele mata o Minotauro. Só que a Ariadne não é necessária ali, porque nós temos Emília, com sua canastrinha. Então, quando eles entram no labirinto, Emília sai desenrolando os carretéis de linha. E aí eles vão marcando o caminho dessa maneira. Então, a Ariadne está fora, Teseu também está fora, porque quem precisa de Teseu se a gente tem tia Anastácia para derrotar o Minotauro. E aí a gente chega no ponto principal do livro, né? Que é uma coisa muito importante para Lobato, é essa substituição da violência pela astúcia. Pela inteligência, a brutalidade pela astúcia, arranjar diplomacia. São outros jeitos, além da violência, para a gente chegar no sucesso e vencer. Sim. E aí eles chegam, eles vão entrando no labirinto e se batem com uma criatura muito gorda, assim, chega a ser sonolenta, de tão preguiçosa que tá, muito gorda, sentada no trono. Eles reconhecem que aquela criatura é o Minotauro, porque é um homem com cabeça de touro. Só que é um homem muito gordo, que não consegue nem se levantar do trono. Então, isso quando a gente conversou antes foi uma surpresa total para mim. Total. Essa que ele tava gordo, assim, obeso gordo, né? Na televisão ele estava obeso gordo? Não. Ele estava só sonolento, provavelmente. Ele estava só viciado nos bolinhos da tia Anastácia, mas ele era mais agressivo. O Minotauro da Rede Globo, ele é mais agressivo. E ele é morto por Teseu, ajudado por Pedrinho. Uma pessoa perguntou ali se matou com as mãos ou com a espada. Em algumas versões com as mãos e em outras versões com a espada. No Minotauro da Globo, ele mata com as mãos. No Minotauro da Globo, ele mata com as mãos? Teseu mata
o Minotauro com as Peraí, mãos. então vamos dar as 3 versões, da Globo, do livro e do mito original. Sim, sim. No mito, na versão clássica, para alguns autores, Teseu mata com uma espada. Para outros, ele mata com as próprias mãos, o monstro. No Minotauro de Monteiro Lobato, o Minotauro não morre. Não morre, Ele ninguém permanece vivo. Assim como diz Emília, né? Ela diz, o mito não morre. Ah, pois é, O Minotauro não só não morre. morre, adorei o mito não O mito morre, né? não morre. Mas ele está, tá vendo como faz mal, gente, comer trigo? O glúten faz muito mal. Ele ficou, se comer demais também faz muito mal. E depois, em qual livro mesmo que a Emília diz que ele tá magrinho? É nos 12 Trabalhos de Hércules, que é anos depois, quando eles voltam para a Grécia, aí eles veem que o Minotauro, coitado, sem a comida da tia Anastácia não passa bem. Tá magra. Tá magro. Pois é, da televisão, o Minotauro morto por Teseu com a ajuda do Pedrinho. Isso, exatamente. Com as mãos ou com a espada? Com as mãos, ele, na verdade, no final da luta, quando ele não consegue mais derrotar o monstro, o Pedrinho diz que ele tem que subir nas costas do Minotauro e bater aqui na nuca, porque é assim que se matam os bois no Brasil, dando uma pancada na nuca. E aí Teseu faz isso. Uau, jura? Gracindo Júnior. Teseu Gracindo Júnior. Então, tem alguém dizendo no de Lobato, ele vai morrer, pois parece que a história ainda não aconteceu. Não, já aconteceu em 78. A gente está numa viagem do tempo total aqui, Daniela. Tá, a gente tem que nomear qual é o Minotauro, né? É o do mito, é o da Globo ou é o de Lobato? No Minotauro de Lobato, esse volume 13 da coleção, o Minotauro não morre. Aí depois, nos 12 Trabalhos de Hércules, é narrada rapidamente, é narrado que Teseu cumpriu sua função lá, matando o Minotauro. Iria cumprir, mas aqui ele não morre porque justamente ele foi derrotado por outro Teseu, que é Tia Anastácia. E aí a gente chega no ponto principal do livro, que é como Tia Anastácia salvou a própria vida, utilizando a sua grande habilidade, que é a habilidade de produzir maravilhas culinárias, né? Então, assim, quando o Minotauro ele leva a Tia Anastácia do sítio do Pica-Pau para o labirinto dele de Creta, ele vai comer a Tia Anastácia. Ela sabe que ele vai comer, porque ela fala assim, aquele homem boi estava lambendo os beiços, querendo, já imaginando que ia me comer. Não. O Minotauro é um monstro antropófago, ou seja, ele come gente. Ele foi educado para comer gente pelo rei Minos. Só que a Anastácia percebe que ele está com a barriga cheia, deixa ela para o dia seguinte, e aí ela começa, ela entra na cozinha do Minotauro, percebam que é uma paródia, então o monstro tem uma cozinha, tem panela, tem óleo, tem farinha, tem ovo, incrível isso. E aí ela vê os ingredientes necessários para ela poder fazer os bolinhos, os famosos bolinhos da tia Anastácia, que eu morria de vontade de comer. E aí ela começa a fazer os bolinhos, não porque ela estava com fome, mas para matar a saudade dos meninos do sítio do Pica-Pau. Só que aí o Minotauro sente o cheiro dos bolinhos e ele é atraído para a cozinha. Aí ele pega um bolinho e come. Aí ela diz, vocês não imaginam o brilho nos olhos daquele coisa ruim quando ele comeu o meu bolinho. E aí a partir dali ele não conseguiu mais, nunca mais parar de comer os bolinhos de tia Anastácia. E ele começou a engordar a um tal ponto que ele não conseguia mais se levantar do trono. E aí ela tinha que levar os bolinhos para ele. Ele ficou ali completamente domado, completamente vencido pelas habilidades de tia Anastácia. E para que matar um monstro que não oferece perigo para ninguém? É isso que Lobato transforma o Minotauro. É um monstro inofensivo e guloso. E vegetariano, porque desistiu de comer pessoas. Eu não tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. O que você falou? Guloso, vegetariano e qual é a terceira coisa? Manso. Manso. Não precisava mais atacar ninguém. Na verdade, o que ele sentia talvez era uma fome que não acabava nunca, né? Porque ele era muito mal alimentado.
ir sozinho, coitado, também. Sim, sim. E aí, Nastácia fala uma frase que eu adoro, que é, ele gostou tanto dos meus bolinhos que ele esqueceu até da mania de comer gente. Então, mais uma vez, Lobato dizendo, tá vendo que o monstro não é absolutamente monstro como a gente pensa, absolutamente mal. E aí o pessoal tá aí falando, né? Virou um boi vegetariano, boi vegetariano. Ele viu Virou que era muito boi. mais vantagem. Eu também acharia, se eu fosse uma monstra, eu ia preferir comer a comida de tia Anastácia do que sair por aí comendo pessoas cruas. Pois Não é. faria isso. Então, tem uma pessoa perguntando que os bolinhos eram feitos do quê? Era trigo e farinha. E são os famosos bolinhos de chuva, não são, Daniela? Sim, aqui no Nordeste a gente não tem tradição de bolinho de chuva, então eu demorei muitos anos para saber como eram os bolinhos de tia Anastácia, porque aqui não tem. E aí depois é que eu fui descobrir como é que eram e achei realmente uma delícia. Então, eu Nossa, gosto tenho muito. um cartão postal de Monteiro, da minha bisavó Purezinha com a receita dos bolinhos de chuva, gente. Vou Oh, postar, eu quero ver esse eu posto negócio. amanhã para vocês no Instagram, tá? Porque Sim, deve ser 200 ovos, porque tudo tem 200 tem ovos. muito 200 ovos. Meu 200 ovos. Deus. Começa com 200 ovos para começar. Mas eu vou anotar aqui para não esquecer de colocar, preciso procurar o bendito cartão postal e postar a Ah, eu vou receita, adorar ver. Eu vou né? adorar ver. Inclusive, parece coisa das Mil e Uma Noites, né? Eu ia falar das Mil e Uma Noites e você falou dos 200 ovos, me veio Mil e Uma Noites na cabeça. Porque, como eu falei para você, a tia Anastácia, ela faz a mesma coisa que a Sherazade das Mil e Uma Noites faz. Ela adia a morte dela. Todos os dias, a Sherazade, que é a narradora das Mil e Uma Noites, ela conta uma história para o rei para que ela não seja morta no dia seguinte. Para que o rei fique curioso e queira ouvir o resto da história. E aí ela adia a morte. Todos os dias, tia Anastácia produz aquela maravilha, que é aquela cesta de bolinhos, e o Minotauro pensa, por que não aproveitar os bolinhos? Olha, por que não? E ela vai adiando, e por que não, até o ponto que ele não consegue mais sair do lugar. Ai, me deu umas saudades agora do biscoito de polvilho. Eu sou igual ao Minotauro com biscoito de polvilho. Hum, Aqui no Nordeste a gente chama de avoador, biscoito o biscoito de de polvilho. polvilho? Meu É, Deus do céu. avoador. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um toque para quem está aí na live, que meu sonho de fama é chegar no Brasil, né? E ser recebida com biscoito de polvilho já no aeroporto. Com pacotes e mais Pacote, pacotes. pois é, e receber de presente. E o Sérgio Marciliano, que eu acho que está aí, conseguiu, me mandou 2 pacotes de Angatuba, de uma fábrica de biscoito lá de Angatuba, e eu fiz um post, porque eram deliciosos. Fazia assim, Ai, igual ar, né? crocante, né? Pois é. E o dono da fábrica me mandou uma caixa. Tô ficando famosérrima. Ai, tá vendo? São Olha, o bons. pessoal tá Gente, aqui falando, eu sou o Minotauro, uma menina falou, eu sou o Minotauro comendo doce. Que ela não consegue parar de comer doce. O Minotauro foi vencido pela gula, gente. pois é. Ficou manso. É a gula. Então, pessoal, se tiverem perguntas, vão fazendo, porque a gente está quase nesse horário de 1 hora. Eu posso ficar só um pouquinho acima, além da nossa 1 hora. Coloca os coraçãozinhos para nossa live não cair também. Bora aí para os coraçõezinhos, subindo coraçõezinhos, pessoal. E conta mais, fala mais, Daniela, desse paralelo entre tia Anastácia e Teseu, da importância de Lobato ter feito isso. Então, ele faz com a tia Anastácia e o Teseu algo parecido que ele vai desenvolver mais adiante também com os 12 trabalhos de Hércules. Ele pensa, se eu posso colocar aqui na minha narrativa, com o propósito de entreter e educar os meus jovens leitores, se eu posso colocar astúcia,
a habilidade, a inteligência, por que que eu vou colocar a violência? Não precisa. Assim, eu sempre digo que onde a força não chega, a inteligência chega. Porque a brutalidade não resolve, a astúcia resolve. Tanto é que um personagem que Lobato ele fala que ele gostava muito era Ulisses, que era o herói astuto por excelência, né? Ele fala muito nas cartas. Então, assim, ele não admira. Ele fala, às vezes, de Aquiles, né, que foi o grande guerreiro da Ilíada, o que matava todo mundo, mas quem ele admira profundamente é Ulisses, que conseguia se sair das situações por conta de sua lábia e das suas habilidades intelectuais também. Então, assim, em 1939, quando Lobato edita o Minotauro, o mundo estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Foi o ano em que a Polônia foi invadida. E ele se mostra horrorizado com a guerra. E ao longo dos próximos livros, ou seja, de 39 até 44, que eu acho que é quando ele edita os 12 trabalhos, o mundo está na Segunda Guerra e Lobato não cansa de falar, principalmente pela boca de Dona Benta, o quanto a humanidade é estúpida em sua brutalidade, em sua violência, com suas máquinas de matar. Então, em todas as oportunidades que ele tem, ele substitui essas coisas abomináveis pelo que é belo, pelo que é vivo, pelo que é imaginação, pelo que é vida, e não pelo que é morte. Que lindo isso, Daniela, né? É. Porque assim, em casa isso era ensinado, né? Através da minha mãe, da minha avó, era ensinado, mas é lindo ver você colocar desse jeito, né? É um aprendizado muito, muito bonito, isso, Nossa. né? E assim, como criança, quando criança, eu via que realmente o quanto eu queria ser daquele modo, o quanto eu queria ser daquele jeito. Eu queria me desenvolver intelectualmente, eu queria conhecer coisas, eu queria saber dialogar, porque eu sabia que, como o Lobato me ensinou, que a inteligência ela chega em lugares onde a força não chega. Eu acho interessante é que normalmente os personagens que representam a inteligência é a Dona Benta e o Visconde, né? Mas nesse caso ele está usando Tia Anastácia. Sim, porque cada um tem uma inteligência. Cada um deles. Sim, Né? cada um tem uma inteligência e tem um conjunto de saberes que é seu. É como eu falei, Lobato teve a perspicácia e a gentileza de dar um livro para cada um dos seus personagens. E não vamos esquecer que de Anastácia também tem um livro para ela, que é a história de Anastácia. Isso é muito Então, legal. é. E eu até falar com você, eu não tinha percebido que cada um deles tem um Sim. livro, né? As Memórias da Emília, Serões de Dona Benta, Histórias de Anastácia, Reinações de Narizinho e Caçadas de Pedrinho. E o coitado do Visconde? E o Poço do Visconde. O Poço do Visconde. O Poço do Visconde. É uma maravilha. Muito, muito, muito legal. Né? E as crianças também tiveram um livro só para elas, que foi História do Mundo para as Crianças. Que foi onde eu aprendi a gostar de história. Eu acho que ele dedica esse livro assim, a todos os futuros amantes de história. E lá é Dona Benta e Tia Anastácia, de novo, que vão salvar o mundo. Não é? Aí é na... Não. No é outra. Reforma da Natureza. É a chave do tamanho. Sim, tem a Reforma da Natureza. Tem essas utopias maravilhosas, né, de Lobato. Tem a Reforma da Natureza e tem a Chave do Tamanho também, que é a utopia pacifista dele para acabar com a Segunda Guerra, que ele transforma os ditadores em minhoquinhas, assim, ó, desse tamanho. Desse tamanho. Exato. Que é o que eles são, né? Eles são desse tamanho. Os tiranos são desse tamanho. Lobato deveria ter transformado Vargas também num bichinho desse tamanho, mas aí ia complicar ainda mais pro lado dele. Teria né? passado mais tempo na prisão. Teria ficado preso mais tempo. Pois é. Gente, a gente está chegando no nosso final da nossa hora. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem pergunta, façam perguntas. Adoro falar
as nossas lives, Daniela. Adoro falar com você e conversar. É Fico muito feliz. tão bom. É tão bom. E história do mundo para as crianças? Dá para a gente fazer uma live sobre isso também? Olha, você adivinhou o que eu estava pensando. Eu estava pensando exatamente nisso agora. Vamos falar sobre a história do mundo para as crianças, Cleo. Vamos Que é o mesmo? meu livro, assim, é o livro fundador da minha paixão pela história. Pois é, Volume 4. Vamos lá. Vamos lá. Oba! A história do Oba, mundo para oba. as crianças. Ó, tô assim. Então já está anunciado, viu, pessoal? Já acertamos aqui. Que coisa boa, que coisa boa. Porque, assim, é o meu livro favorito também. Os outros, né, são essa uma trinca. delícia. O Minotauro, né? História do mundo para as crianças. E os dois trabalhos de Hércules. Eu acho que os Sim. nossos, né? Então, eu acho que tá ótimo. Bora marcar a próxima Vamos live. marcar. Tem que ser depois de junho, lá, não sei se julho ou agosto. Julho, provavelmente, sei Beleza. lá. Vamos ver. Então tá bom. Estamos marcados. Estamos marcadas. Gente que está chegando agora, nós estamos acabando. Daniela, você tem alguma coisa mais para presentear, para nos falar? Gente, eu quero, na verdade, o que eu quero falar eu quero agradecer, porque eu estou aqui porque eu li Monteiro Lobato. Eu estou aqui como professora de mitologia comparada, como alguém que ama a literatura, os mitos, a ficção, a história profundamente, porque Lobato me apresentou tudo isso. Então, para mim, é uma felicidade tão grande e uma honra tão enorme estar falando com você sobre Lobato, que eu só tenho a agradecer. E ainda mais e vendo tanta gente querida do Café Mitológico, que foi o que me salvou de tantas maneiras possíveis que eu nem sei enumerar aqui nessa pandemia. Então eu só tenho a agradecer a realidade histórica e a ficção que me deram vocês e que me deram esses personagens também. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo, porque exatamente a realidade mitológica salva a gente. Sim. Exatamente. Um beijo, Daniela, beijo para todos. Super obrigada a todo mundo que está aí. Ele está mandando um beijo também para vocês, Minotauro. Tchau, tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, Daniela. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.